Olá, sejam bem-vindos ao canal Senhora Literatura. Esse canal que sempre traz novidades literárias para vocês, dicas de leitura e hoje uma entrevista super especial com a poeta Eni Souza. Eni Cristina Souza é formada em letras, português e inglês, há mais de 25 anos. Ela sempre esteve em busca de novas metodologias, com o projeto de construir um espaço de crescimento literário para os seus alunos. E ela conseguiu ampliar esse seu projeto com o PDE que ela fez em 2003, um programa de desenvolvimento educacional do governo do estado, para professores. E a Eni, ela lecionou por 10 anos durante essa trajetória, Ela trabalhou no Colégio Estadual Presidente Abraham Lincoln, trabalhou na Fundação Bradesco, em Registro, São Paulo, e também ela pôde explorar a criatividade dos seus alunos com diversos projetos literários. E ainda hoje, já aposentada, ela leva a literatura para vários ambientes. A Eni tem 2 livros publicados, um que ela deixa registrado, então, essas vivências enquanto professora, formando alunos leitores, e o outro, que é esse que nós vamos conversar hoje, que se chama Ecos da Alma, Minhas Vidas em Poemas, que ela está lançando, pela Artology, e aqui ela fala que deixa, as suas lágrimas contarem suas tristezas durante muitas madrugadas da vida. Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a Eni Souza, sobre o livro Ecos de uma Alma. E eu vou começar perguntando para você, Eni, como que a sua trajetória de professora, que foi a sua primeira profissão, como que ela se misturou assim com essa sua veia de escritora? Conta para nós. Então, bom dia, Francine. Bom dia a todos e todas, que estão nos vendo. E, assim, posso dizer para você que houve essa união perfeita, por quê? Porque dentro da língua portuguesa, a gente tem a literatura. E a literatura sempre foi, assim, a minha paixão. Para você ter uma ideia, quando eu estava estudando, no primeiro ano do ensino médio, a professora pediu para fazer uma descrição de si. E eu já comecei a fazer, então, o meu texto poético, com base nas minhas leituras de Cecília Meirelles, Eu fiz um poema descrevendo o meu ser. E naquela época, os poemas já eram assim, como diz, Até um aluno falou, nossa, professor, um pouco depressivo. Falei, não é um pouco depressivo, são as emoções, E aí, conforme eu fui estudando, fazendo letras, adquirindo conhecimento sobre a literatura, conhecimento também em relação aos vários gêneros que foram sendo construídos durante essa nossa caminhada de nação brasileira, o romantismo e o parnasianismo e o modernismo em si, e também poetas contemporâneos, porque o professor tem que estar sempre ali, sempre em busca, sempre estudando, sempre inovando. Então, essa união, eu digo assim, que foi perfeita, um auxiliou ao outro muito bem. Tão bem, para você ter uma ideia, que às vezes eu estava em sala de aula, olhava pela porta, olhava, até meus alunos já sabiam, Quando eu parava e olhava uma folha, a professora está pensando, ela já vai escrever, Então, não importava o lugar que eu estava, se era sala de aula, com os alunos ou não. Uma coisa auxiliava a outra. Hoje eu não tenho os meus alunos, não tenho o colégio, mas ainda tenho a presença deles comigo. Tenho a presença, é claro, dos livros que fazem parte dessa minha caminhada, dos autores, que me inspiraram, Carlos Drummond, Vinícius, Fernando Pessoa. Então, eu digo para você assim, letras e gênero poético não tem como você separar. Leitura literária, literatura brasileira, literatura portuguesa. Essa semana ainda eu conheci um estudo sobre uma poetisa polonesa. Nossa, muito, muito, muito bom o material dela, os poemas. Então, assim,
é uma constante. A disciplina, a graduação em letras, a pós-graduação e tudo que eu fiz. E até hoje faço, como você falou, porque eu continuo dando curso, eu continuo trabalhando com a leitura literária, com a literatura, com o gênero poético. Ai, que bacana, Amy. Então, é toda uma trajetória mesmo de vida, né? Você desde sempre se guiou, então, por esse caminho das letras, né? Sempre teve isso em você, assim. Você acha que veio lá da infância? Como é que foi que surgiu essa sua paixão pelas letras? Foi da infância, e só Deus sabe o quanto os meus bonecos sofreram. Todos sentadinhos lá, né? Meu pai comprou quadro negro, né? Ele comprou assim, enorme, colocou na parede, eu colocava os bichinhos de pelúcia, as bonecas, tudo lá, e vamos lá assistir a aula, ensinando os bichinhos, então, desde cedo. E assim, na verdade, eu sempre fui apaixonada por inglês, né? Eu sempre gostei, a arte, na verdade, a arte sempre esteve envolvida em minha vida, não só a parte da escrita, né, a escrita literária, como a música, a dança, eu sempre gostei. Mas quando você vive há algum tempo, né, e tem um pai assim um pouco severo, então dança, a música não é ficar fazendo muito parte do seu cotidiano. Mas eu confesso assim que foi desde a infância, incentivada principalmente pelo meu pai, né, que desde cedo comprou vários livros para mim. Eu sou da época do disquinho amarelinho, do disquinho verdinho, das historinhas infantis que eram gravadas, né, no disco pequeno de vinil. Então, as obras de Monteiro Lobato, Jorge Amado. Então, cada vez que passava algo assim importante na minha vida, vinha aquela enxurrada de obras, de coleção que o meu pai sempre foi trazendo para a minha vida. E diga-se de passagem que ele não chegou nem a se formar até a quarta série, né? Mas o sonho dele sempre foi esse, de ver que os filhos tivessem essa caminhada nos estudos, na literatura, então ele nunca deixou faltar nada para a gente desde a infância. Ai, que bacana! E você mencionou, né, a coleção Disquinho. Eu conheci a coleção Disquinho, acredito que foi aí, formou muitos leitores, muitos escritores, né? Até hoje em dia eu tenho uma filha de 4 anos e agora, né, as modernidades aí acabaram colocando a coleção Disquinho lá no YouTube. Então, eu já apresentei para ela, ela também adora, assim. E realmente são aquelas historinhas que vêm da infância e que daí vai brotando, né, a sementinha ali da leitura, né? Você começa a escutar uma história, depois você lê uma história, daqui a pouco você está contando história, assim como você falou, né, que você já brincava ali desde criança. Bem legal, esse incentivo é muito importante, né, tanto dos pais, dos professores, para levar, né, para o caminho da leitura. E antes da gente começar a falar aqui do Ecos da Alma, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, eu queria que você contasse, então você tem um outro livro, queria que você falasse um pouquinho desse livro aí que você fez sobre a questão de leitura, né? Conta pra gente um pouquinho. Esse livro, ele surgiu, como você mencionou no início, em 2013, quando eu estava fazendo o PDE, que é esse plano de desenvolvimento que você mencionou. Então, o PDE é aquele momento que o professor se retira um pouco da sala de aula para estudar, para ter um embasamento teórico, vamos assim dizer, né, da sua prática em sala de aula. Então, não é para ficar inovando, buscando, não. É o que você já faz, o que você já tem, mas precisa desse embasamento teórico para ter aquela certeza de que realmente você está indo no caminho certo. E pensei, né, em que forma que eu iria desenvolver esse meu trabalho, esse meu projeto. E aí, uma professora maravilhosa foi a minha orientadora da Federal do Litoral, né, Elisiane Tcheplo. E, assim, ela sempre falou assim, se você sempre trabalhou com projeto, por que você vai tentar mudar agora? Aí foi o que eu fiz. Há muito tempo, quando eu lecionava já em registro, né, São Paulo, na Fundação Bradesco, eu já trabalhava com projetos. O projeto, ele envolve não só a leitura, mas ele envolve a oralidade e a escrita. Faz com que o aluno tenha
uma autonomia maior, responsabilidade, e o aluno é que vai em busca do que ele quer, do que ele planeja para a sua leitura, e isso é muito importante. Então, a minha caminhada, você vê, né, que a leitura sempre está ali, é essa, de fazer com que o aluno vá em busca do seu livro, do que ele gosta, e os projetos têm essa facilidade de ser desenvolvido em sala de aula, porque o aluno ele realmente se torna ativo dentro da sala de aula. E esse livro, então, surgiu das minhas práticas, né, da minha metodologia em sala de aula. Eu selecionei uma obra, Dom Quixote das Crianças, de Monteiro Lobato, e desenvolvi, então, atividades com base nesse livro. Eu li a obra de Gildo Cosson, maravilhoso, e descobri com a leitura da obra dele a sequência didática, e através desse estudo que eu realizei da obra dele, do Gildo Cosson, e dessa sequência didática, eu criei a minha, então, essa minha sequência de atividades. E surgiu, então, o livro com uma parte destinada para os professores e a parte destinada aos alunos. É como que fosse assim, meio que dividido. Né? Então, o professor tem no início da obra todas as orientações para cada atividade que eu desenvolvi. E ainda nessa parte inicial, o professor tem algumas dicas, algumas referências bibliográficas que eu deixo, tem atividades a mais, sugestões que ele pode desenvolver. Então, não fica só nas minhas atividades, eu amplio essa possibilidade, né? Faço o professor ir além do que está ali no livro. E as atividades, que é o caderno pedagógico que eu desenvolvi, que era uma proposta do PDE, né? Você criar um caderno pedagógico ou você ficar simplesmente na pesquisa. E eu preferi partir para a ação, então desenvolver essa prática. E os livros, e essa parte, esse caderno, vamos dizer assim, pedagógico, ele é dividido em 3 momentos. Ele é dividido no momento em que o aluno vai em busca da biblioteca, o momento que o aluno percebe qual é a importância da leitura na caminhada dele, que aí o título é Por que Virar a Página, e no final, então, é o encontro que ele faz com a obra de Monteiro Lobato, Dom Quixote das Crianças, que são 10 atividades. E depois que encerra, o professor tem ainda a possibilidade de trazer essa leitura para o cotidiano do aluno. Don Quixote, aquele herói que muitos já conhecem. E será que eu, aluno, tenho a possibilidade do meu bairro, na minha vivência, ser um herói? Eu conheço algum herói? Então, sempre relacionando a vivência da obra com a vivência do cotidiano do aluno, e aí que enriquece o momento da leitura. E aí surgiu esse livro, então, a formação de leitores na escola por meio dos clássicos recontados por Monteiro Lobato. Ah, que bacana. Eu ia te perguntar o título do livro, então é esse título, né? A formação dos leitores na escola por meio dos clássicos recontados por Monteiro Lobato. Ah, que bacana. E aonde que a gente encontra esse livro? Esse livro foi meio que independente, né? Ele está no clube de autores, né? Então, ele tem um site onde você consegue acessar e fazer a compra do livro. Né? Então é www.clubedeautores.com, acho que é .com, não tem o BR. E lá que você consegue. Ou digita o meu nome, né? Eni Cristina da Silva Souza, porque lá nesse livro eu ainda deixei Eni Cristina da Silva Souza, como poeta, que eu deixei só o Eni Souza. Ah, bacana. Depois também eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, então, né, o link certinho, e quem quiser, tiver interesse, acho que vai ser bem bacana também conhecer esse seu livro. E agora, antes da gente falar um pouquinho sobre o Ecos da Alma, eu vou ler um dos poemas aqui, que eu achei bem interessante, acho que o pessoal vai gostar também, se chama Enigma. A vida é uma sucessão de fatos, marcada por vestígios de idas e vindas do ser. Há nela uma parte que é luz, há uma no íntimo que é escuridão. Então, esse é um dos poemas que está aqui no Ecos da Alma, da Eni Souza. E eu queria que você falasse, Eni, um pouquinho, primeiro sobre o título, né? Ele é bem sugestivo, Ecos da Alma,
E tem um subtítulo também, é Minhas Vidas em Poemas, não é minha vida, são minhas vidas, né? Então, conta um pouquinho também por que você escolheu esse título e esse subtítulo para esse livro. Confesso que depois que eu concluí, né? Porque esses poemas, assim, é uma junção de 20 anos de escrita. Então, não é só hoje, né? Ele vem numa... Aqueles poemas que você vai escrevendo quando você começa e vai engavetando, né? Então, esse é um resumo dessa trajetória de engavetamento. E Ecos da Alma durou para surgir. Eu confesso que eu escrevi o título no papel, eu ficava lendo, tipo, gente, parece que não é ainda. Tá faltando. A alma sempre estava ali, porque realmente é o reflexo da minha alma, né? Sem esconder. Creio eu que hoje vivemos num mundo onde se mascara muito as emoções, esconde-se muito a verdadeira alma do ser. Né? Então, o meu objetivo era que o título já chamasse para isso. Né? Você tem uma alma, revele essa alma para o mundo, não tenha medo. Né? Se você chora, chora. Se você está triste, fale que está triste. Se você está em busca de algo, fale. Né? Não reprima. Né? E então, sempre conversei com a professora de artes da minha escola, a professora Lívia. Eu pensava num título já, Lívia, o que você acha disso? Tá, mas parece que não tá em mim ainda. Né? Então, ela sempre também me ajudando nessa busca. E aí, ela sempre falando, eu ajudo, mas é você que vai encontrar com o título e você vai falar, é esse. E aí, eu comecei a escrever e nisso surgiu Ecos da Alma, que realmente é aquilo que está lá, né, no inconsciente, vamos assim dizer, aquilo que fica ecoando dentro de você e que muitas vezes a terapia não resolve, então você busca a arte para fazer essa terapia também. Então, isso que está ecoando dentro de você, que já não dá para ficar mais ali, que explode, então, em versos. E eu consegui, então, com essa palavra ecos, né, trazer essa minha ideia, esse meu objetivo. E minhas vidas, porque nessa trajetória, apesar de ser AMI, confesso que criei outras, né? Nós temos os eus. Então, a Eni, que foi na infância 1, que tinha uma característica. A Eni que cresceu tentando se encontrar como Eni num mundo que parecia diferente do que para ela, né? Diferente, creio que nessa fase da adolescente, acho que todos os jovens pensam assim, eu não sou desse mundo, eu sou de outro planeta, erraram. Erraram aí alguma coisa, né? E depois, adulta também, eu sou mulher, eu tenho que dar conta, não sei quem que disse isso, né? Você tem que, não, você não tem que nada, né? E eu fui criando, então, Enis, a Eni profissional, a Eni mãe, a Eni que foi esposa um dia. Então, por isso, minhas vidas, porque cada momento representa um momento dessa minha vida e da Eni, que foi criando outra Eni para vivenciar esses momentos. E aí que, de madrugada, então, a verdadeira Eni instalava no corpo físico, vamos assim dizer, e por meio da escrita poética revelava realmente quem eu sou. Que linda essa história, Ani. E realmente, né, quando a gente vai lendo aqui o seu livro, a gente vai percebendo, né, todas essas vidas que você comentou aí e como é bem profundo, né, vem da alma mesmo. E eu selecionei um outro poema aqui que eu acho que retrata bem tudo isso que você falou, que se chama Não Há Vida Sem Poesia. Então, vou ler aqui para o pessoal também conhecer um pouquinho mais da sua, né, poesia e do seu livro Ecos da Alma. Então, não há vida sem poesia. É dia, o sol impera. A poesia dos seus raios aquece a terra. É dia,
a folha cai. A poesia do tempo congela meu olhar. É dia. A flor surge, a poesia das cores me encanta. É dia. Os transeuntes autômatos percorrem as ruas e analiso a poesia do cotidiano febril. É dia. As memórias dialogam e a poesia é nostalgia. É dia. Cada som representa uma forma. É a poesia da criação. É dia. Minutos transformam-se em horas. A poesia, como um véu sombrio, anuncia o entardecer. É noite. Os pensamentos fervilham e a poesia germina em meu ser. É noite. Folha em branco e o lápis, querido amigo, deixa vestígios. É noite. O meu corpo transpira emoção. É a química da poesia. É madrugada. A escrita completa a sua função. Nascem meus versos. Então, esse é o poema, né, que eu acho que traduz bem o seu livro. E eu queria que você comentasse, então, como que foi o processo da escrita desse livro e também até ele... Você falou, né, já que foram anos e anos, e como que foi até você chegar na publicação? Você comentou na sua fala, né, essa questão de deixar engavetado, você comentou também a questão do ser mulher e todas as tarefas que nos são impostas pela sociedade, né? De você tem que isso, tem que aquilo. Então, como que foi para você, Ni, né, esse processo, desde que você começou a escrever até você falar, não, eu vou tirar da gaveta, vou publicar. Conta pra gente aí que você, com certeza, vai ser inspiração para muitas outras mulheres aqui que vão estar nos assistindo, que podem ter os seus poemas na gaveta aí, né, e não estar com coragem de desengavetar. Fala pra gente, por favor. É bem essa palavrinha que você falou, Francine, coragem, né? Então, como eu mencionei, os poemas eles foram surgindo. Surgiram da saudade da infância, quando eu começo a obra falando sobre as cortinas, né, da minha vida, o quanto até hoje eu amo uma janela e uma cortina, porque representa a minha infância, o quarto da vovó, né? Então, quando eu iniciei essa minha jornada de escrita e engavetamento dos textos, começou aí com esse saudosismo da infância, do colo da avó, do quarto da avó, de olhar pela janela e ver que o mundo lá fora era diferente do mundo de dentro da casa. E aí, nesse abrir possibilidades, mundos diferentes, a poesia começou cada vez mais a fazer parte, então, das minhas noites. É mais fácil para eu escrever de noite do que durante o dia, eu confesso. E assim foi, a cada momento, a cada situação que eu tinha saudade da minha infância, saudade de um familiar, tentar descobrir o porquê que aquele familiar era tão calado, tão triste, virava num texto. Então, o início da obra, Ecos da Alma, eu não cito nomes, mas alguns textos fazem referência a pessoas, né, que fizeram parte da minha infância. Tio, tia, pai, mãe, avó, pai e mãe, pai e avó mais presentes, tanto que eu tenho um texto que eu coloco interrogação no final, que é a minha mãe, né? É difícil identificá-la nessa caminhada, porque ela trabalhava muito. Então, eu fui escrevendo e engavetando. Não mostrava para ninguém. Não tinha nem coragem de pedir para que outra pessoa lesse. Eu falava, gente, que absurdo, cada coisa do outro mundo. Quem lê isso vai falar, meu Deus, que pessoa, né? Maluca. E fui escrevendo, adolescência, escrevi, observar. Observar é algo muito importante na trajetória de quem escreve. E sempre observei muito. E aí você pergunta, por que esse observar? Onde eu estava? Janela, observando o movimento. Porque eu ficava sempre à espera, na janela à espera de alguém. Alguém que viesse, alguém que me salvasse dessa escuridão que eu retrato aí, mas, na verdade, uma espera ilusória. Porque
que você cria essa ilusão. E eu ficava, então, a observar os vizinhos, eu ficava a observar a construção. Tem um texto que fala bem a respeito disso. Tem um outro texto poético que eu falo das formigas, mas as formigas são as pessoas que eram minhas vizinhas, que chegaram de outro estado em busca de uma vida melhor. E eu coloco as formigas porque saíam todos juntos de manhã, e eu lá na janela, a observar. Então, eles caminhavam juntos, eles voltavam juntos no final da tarde. Então, ela fiz essa metáfora aí das formigas. E escrevendo, caderno, gaveta. Escrevendo, caderno, gaveta. Depois, com essa minha trajetória mais adulta, também escrevendo. E aí, a necessidade dos ecos, né, saírem de dentro e limpar o papel. Só que eu continuei escrevendo. E ainda tenho muitos outros que estão engavetados. Vai ficar para outra, para próxima, né, para o segundo filho da linha do gênero poético. O difícil vai ser arrumar outro título para o livro, porque esse parece que me marcou bastante. Então, existem vários, uns 3 cadernos com escrita, papéis soltos, e para compor esse aqui eu fui procurando os papéis que eu sempre guardei. Qualquer papelzinho dentro da bolsa era lugar para escrever. E deixei todo mundo na escola sempre me incentivando, né? As professoras, o professor, não, mas escreve, porque você, deixa eu ler, vamos ler. Não, e eu com vergonha, sem a coragem, como você mencionou. E aí, em 2020, depois dessa longa caminhada, não digo que não busquei, eu busquei, mandei material para algumas editoras, o valor não era acessível para mim, então continuava engavetado. Às vezes o valor era, mas eu recuava. Não, eu não quero que as pessoas leiam isso. Não, meu Deus, vão achar ridículo. Então, essa falta de coragem, essa estima que eu não sei, bem baixa, né? De não ter essa coragem de expor as suas emoções através dos versos. E aí, muita conversa com amigos e tudo mais, para não, tem que mostrar. É a sua emoção, são os seus sentimentos, são os seus ecos. Se a pessoa gostou ou não gostou, né? A gente não vai agradar todo mundo, mas vá que alguém se reconheça nessa sua escrita. E foi esse o ponto, esse reconhecimento. Eu falei, nossa, será que existe alguma mulher em algum lugar que vai estar sentindo o mesmo que eu, essas angústias notúrnicas, vamos assim dizer, né? Essas lágrimas que escorrem, essas reflexões, essa infância, né? Mais observando do que brincando e falando. E eu falei, tá bom, vai. Aí me aposentei e falei, vamos lá agora, né? Focar em alguma coisa para não ficar no ócio. E eu comecei a fazer um curso no Instituto Dom Miguel e eu tive o professor, o Carlos, e um dia ele mandou uma propagandazinha, né, no nosso grupo, que ele ia fazer uma live com uma poetisa de Curitiba. Falei, legal, né? Eu vejo o professor e é poetisa, né? Vai que ela deu alguma diquinha de como que ela escreveu o livro, isso, aquilo, o que ela fez, né? E aí? Onde tudo acontece no seu momento, né? Nesse dia, então, assistindo a live, eu conheci a Débora Korn, que é editora, né? Editora-chefe da Artelogy, aqui no Brasil, porque é uma editora portuguesa. E enquanto ela conversava com o Carlos, ela falou, olha, pessoal, estamos no mês de outubro, é o mês da poesia, e nós estamos aí, então, favorecendo aos poetas brasileiros, aos poetas portugueses, né? Encaminhem o seu original, vamos ver se você será selecionado para o projeto Artelogy de outubro, né? Aí eu falei, meu Deus, será que é agora? Será que é agora? E mandei. Então, assim, surgiu a oportunidade, veio. E era o momento, porque aí eu consegui, né? Ela selecionou o material
Nós conversamos bastante, ajustamos, não a obra, mas ajustar a questão de valores e divulgação. E aí surgiu, então, Ecos da Alma. E não tem, como você mesmo mencionou, né? Não tem assim, tem que ser aos 30, tem que ser aos 40, tem que ser aos 25. Depende de cada um. O meu surgiu agora, depois dos 50, né? Ou guardados, né? Os registros guardados. Tenho registros de contos também, de romances também, mas parece que a veia ela é mais poética do que romancista, contista, né? E aí surgiu então a obra. É um filho, é mais um filho que nasce. E a emoção, assim, gente, é indescritível quando você recebe o livro em casa pronto, quando você começa a fazer divulgação do seu livro, quando você entrega primeiros livros que os seus amigos, que os conhecidos foram comprando e solicitando, e quando você, sem esperar, recebe o retorno. Eu recebi esse retorno e duas amigas minhas que compraram o livro, então elas, como se elas dissessem, Eni, você atingiu o seu objetivo conosco, porque eu estou lendo bem devagar, porque cada poema teu está atingindo um momento da minha vida. Está fazendo eu relembrar da infância, está fazendo eu relembrar disso. Então era isso que eu queria. Que as mulheres, né, que os leitores, ao ler os poemas, se identificassem e falassem, não, eu também tenho essa emoção, eu também fico triste, eu também acordo de madrugada, vou para a sala, fico refletindo, choro, e não ter medo de dizer, né? Por quê? Ter medo de dizer o que realmente você sente, o que realmente está ecoando na sua alma, que é a sua verdadeira alma. E confesso que eu até cheguei a comentar que por muito tempo eu escondi, porque quando as pessoas falavam, você é muito sentimental, muito isso, tem que ser mais razão, mais raciocínio, eu me sentia triste, eu falava, nossa, quer dizer, lágrima e sentimento é sinônimo de fraqueza? Aí eu descobri que não. Não, quem chora é que é forte, e não tem medo de expressar as suas emoções. E aí a realização veio. Estou aqui ainda, né, curtindo toda essa emoção do Ecos da Alma, minhas vidas em poemas. Que bacana, Eli. Tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas pessoas. Como você falou, né, já está inspirando os seus leitores aí que estão se identificando. Isso não tem preço, né? A gente faz ali, como você falou, com todo amor, e a gente espera que isso chegue nas pessoas, e que bom que está chegando. Fico bem feliz. E eu queria que você, então, agora, eu li já alguns poemas, mas eu queria que você, então, nos brindasse com a sua leitura de algum poema que você goste e queira compartilhar com a gente. Por favor, você pode ler para a gente? Eu vou ler, então, o texto segue. Agora eu vou pedir ajuda para o meu amigo aqui. Né? Segue. Sinta a natureza te acolher. Feche os olhos. Harmonize o teu ser. Os raios solares procuram espaço entre as frondosas árvores para te fortalecer. A brisa é tua amiga, afaga tua face e enxuga teu suor. Não tema as pedras e espinhos. Fazem parte da caminhada. Não são perigos. Expressam recomeço. Não são inimigos. Auxiliam no estágio terreno. Avance. O lago de águas cristalinas te espera à frente. É a fonte que necessitas para fortalecer teu corpo e seguir jornada. Abra teus olhos, contemple as cores. Artistas, arquitetos divinos, pintaram a tela da tua estrada. Transpor a ponte é tua escolha agora. Ouça tua voz interior. Segue e enfrenta o novo. Encontrarás o teu eu. Em que estrada eu fiquei perdida?
Muito bonito, Eni. Obrigada aí pela sua leitura. E eu percebo assim, né, nos seus textos sempre tem essa questão bastante motivacional, né? Como você diz ali, ouça a tua voz, né? Siga em frente. É muito bacana isso, essa mensagem positiva aí que você deixa para os leitores, né? E eu queria saber também, Eni, você até comentou no comecinho da entrevista, né? Comentou ali do Drummond, do Fernando Pessoa. Eu queria saber quais que são os seus autores preferidos, assim, quais são os autores que permeiam talvez a sua obra, que te inspiram? Conta um pouquinho para a gente também. Tá. Então, assim, como eu mencionei, essa parte do refletir, Carlos Drummond. Drummond, assim, influenciou muito com os poemas que ele faz, essa reflexão sobre o mundo, sobre o dia a dia, sobre as coisas que povoam a mente do ser humano. Marina Colasanti, também, que ela reflete muito, ela faz essa observação dos lugares por onde ela passou, daqueles objetos de sua casa, de coisas da sua vida. Marina Colasanti tem isso também na obra dela, Mais Longa Vida, e influenciou bastante também. Eu tenho também o Juarez Poleto, que é de Curitiba, né, o professor, nossa, também me influenciou muito, não só com a prática, né, da formação de professores e da leitura literária, como também essa vivência poética que ele tem também me influenciou. Fernando Pessoa, meu Deus, os heterônimos, né? Nossa, para mim não existe assim pessoa que foi mais rica interiormente, que foi mais poderosa e que conseguiu, além de colocar os ecos para fora, criar personalidade, criar um ser para cada alma que foi saindo de dentro dele. Então, nossa, Fernando Pessoa assim, é uma inspiração que não tem fim, é muito grande, né? Porque você conseguir criar outros a partir de você é como se fossem minhas vidas, né? Mas nesse momento eu sou rebanho, nesse momento eu sou um outro, nesse momento. Então, para mim, assim, Fernando Pessoa lá na veia mesmo. Vinícius, com a sua trajetória, não só a poesia romântica, muitos conhecem Vinícius de Moraes pelas letras de música que compôs, né, com Tom Jobim, e os poemas, né, os sonetos românticos, mas não, ele tem muita coisa do cotidiano também. Se você não procura, não pesquisa, você acaba desconhecendo esse lado dele, né? Cecília Meirelles, como eu mencionei lá, nos 16 anos, né, 15, 16 anos, já fazia, então, essas reflexões, né, dentro de mim. Então, eu não tinha esse rosto de hoje, assim, né? Então, nossa, é essa caminhada. E não só os poetas, né? Mas também os romancistas. Por quê? Porque eu buscava nas mulheres, na verdade, a Eni. Então, quando eu lia, eu falava, nossa, eu quero tanto ser forte como a Aurélia Camargo, de José de Alencar, senhora, né? Vai lá e dá a volta por cima e se mostra forte. Mas, na verdade, ela não é. Ela é só emoção, é só sentimento. E se revela no final. Nossa, como eu queria ser, né, a Helena de Machado de Assis. Nossa, aquela moça também que ama, que sofre. Então, todas essas personagens femininas eu buscava, né, nessa minha trajetória de leitora para fortalecer a Zenise ou tentar encontrar a Amy. Então, também foram auxiliando nessa minha composição poética. Então, não foram só os poetas, né? É Machado, é José de Alencar, nossa, Mário de Andrade, Mário Quintana. Nossa, são muitos, muitos. E amo de paixão, assim. Tem os haikais também, dos Domingos Pellegrini, que eu tenho aqui, que ele mandou para mim também, né? Porque eu fiz um trabalho na escola com a obra dele, então ele me presenteou com alguns livros dele. E, nossa,
você vai pegando um pouquinho daqui, porque o leitor vai se identificando, né, com o que ele está lendo. Lógico que não é toda a obra do poeta que vai ficar em você ou que vai calar um pouquinho em você, as suas emoções. Mas a gente encontra aqueles que você fala, nossa, esse aqui eu me identifiquei muito. Nossa, esse aqui é perfeito, esse aqui é como eu. E aí você vai pegando um pouquinho de cada um e é como se a autora hoje, a poetisa hoje, fosse o resultado, então, dessas leituras. As leituras que a gente faz durante a vida, né? Auxiliada por esses pais, poetas, romancistas, que foram deixando nessa caminhada um pouquinho deles em mim. E do meu próprio pai também, claro, né? Um incentivador maravilhoso. Tanto que o primeiro livro, Formação de Leitores, tem no final da obra eu faço uma dedicação para ele, né? Ele já faleceu. Então, uma homenagem para o pai. Ai, Eni, que legal. E aí você citou, né, os nossos grandes autores. Eu também compartilho com você de ser fã desses caras e dessas grandes escritoras, né? Inclusive, o nome desse canal aqui é uma homenagem também, né, a José de Alencar. É a Senhora Literatura. Eu sou apaixonada também pela Aurélia, né? Até no meu livro, No Amor Maybe, a minha personagem lê o livro e tal. Então, sempre tem essas intertextualidades, né? A minha filha se chama Helena, adivinha por quê, né? Helena Colodi, Helena de Troia, e tudo vai permeando a nossa vida, né? E eu quero aproveitar que você falou do professor Juarez Poleto, eu quero mandar um abraço para ele, um beijo grande, né? Ele foi meu professor também, eu fiz, agora, depois de mais velho, fiz faculdade de letras também ali na UTFPR, tive a honra, né, de ter ele como professor, agora ele já se aposentou, mas realmente um grande mestre, um grande escritor. Eu tenho também diversos livros dele aqui, e já vou deixar o convite, se ele assistir esse vídeo, né, para ele vir aqui, ler algumas poesias para gente, né, professor Juarez Poleto está convidadíssimo. Então, um abraço aí meu e da Eni, tenho certeza também que ela está mandando um abraço, né, e que legal, Eni, obrigada aí por você ter compartilhado um pouquinho. E você falou até aí, né, que você não se inspira só nos poetas, mas também nos romancistas, né? E eu queria saber, então, se você também escreve em outros gêneros, além da poesia, ou se você, além, né, também do livro técnico ali que você tem, né, na área de formação de professores e de literatura, se você escreve algum outro gênero. Eu escrevi, assim, em janeiro desse ano, um romance juvenil. Ele foi escrito resultado assim de um desejo de querer atingir esse público infantil juvenil. Por quê? Porque eu dei aula durante muito tempo do sexto ano. E eu falava, gente, eu adoro um conto maravilhoso, um conto fantástico. E quando eu dava aula, as ideias vinham à minha mente, sabe? E eu contava. E eles falavam, professora, onde você leu isso? Eu falava, gente, saiu agora, né? Eu ia pegando um personagem aqui, eu falei, como que eu não consigo colocar isso no papel? Só sai poema. Aí, então, em janeiro, eu sentei e falei, não, vai ter que sair um gênero aqui, né? Um romance juvenil. E aí surgiu, então, e ainda eu não falo muito dele, ainda não fiz a publicação dele, por quê? Porque eu mandei esse material para uma seleção né? E vamos ver então se ele, não sei se vai ser selecionado, então, como foi o primeiro, né? Não estou em junho, agora sai o resultado, né? Estou na expectativa aí. E eu criei então um pincel, um pincel mágico. Ele é o personagem principal da minha história. E com todo amor, com todo carinho, eu criei esse personagem e coloquei nessa obra Helena, minha neta. Hora que você falou Helena, eu falei, gente, eu não acredito. A Helena, minha neta, mas é Helena Machado de Assis, né, por causa da obra. E o Miguel, meu neto mais velho. E o pincel representa o meu netinho menor, né, o Gustavo.
E eles, então, se envolvem numa trama para tentar salvar o tio deles, né? Então, eu criei essa... Nem eu acreditei, confesso que eu não acreditei. As ideias fluem constantemente, mas você sentar ali e falar, não, vai sair um romance, é diferente, né? É um processo diferente, você ter a ideia aqui e colocar no papel. E aí eu consegui, né, fazer. Eu tenho também alguns contos que eu posso dizer assim para você que eu vou publicar também. E assim, são mulheres que surgiram na minha caminhada, que fizeram parte da minha caminhada, e algumas que surgiram em minha mente. Não sei de onde, nem como, nem porquê, mas em cada lugar que eu ia, em cada cidade, o país que eu viajava, surgia uma ideia de mulher na minha mente. Então, eu escrevi alguns contos e quero também, então, publicar esse livro de contos que vai retratar algumas mulheres, né? E quando eu fui a Ouro Preto também, eu fui a Ouro Preto para fazer a pesquisa de material para um romance que eu estava escrevendo, que eu comecei a escrever há uns 5 anos já, né? Era uma estudante que estava em Ouro Preto, fazendo faculdade de medicina, e eu fui para conhecer, então, Ouro Preto. Eu falei, pô, você vai escrever um livro, Ouro Preto, você não conhece o lugar? Aí eu fui em busca, né, de sentir a cidade. E quando eu chego lá, visitando os pontos turísticos, observando toda a realidade, já surgiu uma outra personagem. Né? Então, tá tudo assim. Esses contos guardados na gaveta, mas eles irão sair da gaveta. Tem esse romance infantil. E esse da moça, que é universitária, na verdade, ele é um romance. Tem até um título, Olhar de Anjo. Mas eu ainda estou lapidando a história, né? Mas eu confesso que de noite, quando vem, a veia poética. Mas eu não deixo de... eu tento, né, assim, visitar outros gêneros também. Olha que legal, cheia então de novos projetos aí para o futuro, né, Amy? Então, aqui o Ecos da Alma foi só a largada aí, né, nesse caminho da literatura. Eu quero te desejar muito sucesso. Quero te convidar também para você conhecer o Coletivo Marianas, é um coletivo de escritoras que a gente tem aqui em Curitiba, tá? Depois dá uma procurada aí no site www.coletivomarianas.com para você conhecer, de repente, venha aí somar também com a gente nesse coletivo, né? A gente sempre está privilegiando a autoria de mulheres, né? A gente faz o evento mensal aí, que é o Letra de Mulher, para falar sobre autoria de mulheres, então também te convido, e convido todos que possam estar assistindo aí, né, a conhecerem o Coletivo Marianas. E agora, para a gente finalizar, então, esse momento, quero deixar um abraço para a Débora Korn também, que é a editora, né, da Artology. Tenho conversado bastante com ela também, né. Eu tenho um outro colega seu de editora, que é o Willy Bortolini, que é um grande amigo meu, né, a gente se conhece há uns 20 anos quase. Então, gosto muito do pessoal aí da Artology, quero deixar um abraço, então, para todo mundo. E, para finalizar, então, Eni, eu queria que você deixasse um recado aí para o público, né, das pessoas que vão assistir esse vídeo, são leitores, são pessoas que gostam de livros, são escritores, então, que você deixe aí uma mensagem para esse pessoal. Eu começo, então, afirmando. Não quero se usar o verbo totalmente no modo imperativo, né? Mas sonhe. Sonhe porque é possível. Sonhe porque no tempo certo, na hora certa, quando você chegar naquele ponto da sua jornada, o sonho ele torna-se real. Acredite em você. Acredite no sangue que corre em suas veias. Acredite no artista que existe em você. E que as emoções, elas não existem para serem escondidas, mas para serem reveladas, porque o mundo precisa humanizar-se mais. E mais importante, e nesse momento necessário,
essa veia poética que existe em cada um de nós, essa veia artística que existe em cada um de nós, que precisa ser lançada no ar, no planeta, para fazer com que as pessoas se envolvam nessas emoções, humanizem-se e deixem fluir o que há de melhor dentro de si. Então, agradeço muito estar aqui, agradeço muito o convite da Francine, e leitores, leitoras, amigos, amigas, sonhem, amem, escrevam, coloquem as emoções no papel. Cada palavra é o eco da sua alma que sai e você registra. É muito importante e alivia muito a alma desse peso dos ecos. Saindo. Agradeço muito. Que legal. Eni, eu vou pedir então para você ler mais uma poesia para a gente, antes da gente terminar aqui. Vamos terminar com poesia. Você lê mais uma, eu leio mais uma, e aí o pessoal fica aí, né? Leva a poesia para continuar refletindo e pensando e passar o resto do dia com muita poesia. Esse dia, diga-se de passagem, está lindo, né? Nossa, totalmente poetizar o mundo. Eu vou ler agora, então, o Souvenir 2. Resultado de uma das minhas viagens. Então, eu trouxe na bagagem o Souvenir 2. Ó mar, tua voz cala minha alma. A energia da brisa é pura meditação. As rochas me acolhem, não me deixam partir. Meu corpo, fragilizado pela solidão pretérita, quer paz. Além de mim, a natureza observa tudo e a todos nesse imenso templo. São horas de encanto a ver o céu azul. Em tudo há luz divina. Em tudo há o dom da vida. Em tudo vejo você. Entretanto, o dia da partida é certo. Não há explicação. Não há solução. Pela última vez vejo-te pleno, ó mar. Pela última vez um sussurro, pique. Pela última vez procuro conchas em tuas areias. Pela última vez tuas ondas embalam meu ser. Agora, mar de minhas férias, és reminiscência de meu viver. Olha que souvenir bonito que você trouxe para a gente, né? O mar aí. E para finalizar, então, eu vou ler. Acho que combina bastante com a mensagem que você deixou aí para o pessoal sonhar, escrever. E esse poema se chama Inadiável. As palavras merecem liberdade. As perguntas são espinhos. A viagem é o encontro com a metade. O mar é a inspiração da alma, urgente. O poema deve ser escrito. Fora medo. O livro deve alçar voo. É agora. A vida está sem rumo. Encontre a bússola. Inadiável é a busca pelo remédio que curará o coração ferido. Então, quero terminar com esse poema, porque nesses tempos em que a gente está vivendo, de tanta dor, de tanto sofrimento, né, tantas pessoas partindo, tantas pessoas ficando sem seus entes queridos, que cada um possa encontrar aí um pouquinho, né, desse remédio para curar o seu coração ferido, que a arte possa ser um desses remédios, a poesia possa trazer um acalento, um alívio para todos. Então, pessoal aqui, Ecos da Alma, da Eni, muito obrigada, Eni, um beijo, agradeço muito a sua participação e dê então aí um tchauzinho para o pessoal. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.